Bem, pessoal, aqui na aula 2 a gente vai começar a ver alguns recursos de pesquisa avançada em SQL. Tá? A pesquisa avançada ela permite trabalhar com vários comandos select. É possível utilizar conjuntos que podem ser unidos e separados, da mesma forma como a gente trabalha com os conjuntos na matemática. Quando a gente faz um select, na verdade a gente está agrupando os resultados de uma determinada fonte de dados. No nosso from, a gente pode informar tabelas, ou como a gente viu na aula anterior, a gente pode informar tabelas e algumas subquery. Então, no from, a gente determina os conjuntos de dados que a gente está pesquisando e a gente acaba agrupando isso para um outro conjunto de dados. Isso é bem similar ao que acontece na matemática, quando a gente estuda a teoria dos conjuntos. Então, aqui no SQL, a gente tem três formas também de estar trabalhando com conjuntos. A gente tem a união, a gente tem a interseção e a gente tem a exceção, que ocorrem de maneira similar ao que ocorre na matemática. Tá? Por exemplo, a union é a união, ela vai criar a união entre tabelas e vai criar uma saída com todas as linhas de uma tabela e todas as linhas da segunda tabela. Então a sintaxe é essa aqui, ó. Select as colunas que eu quero exibir, from as tabelas que eu quero exibir ou fonte de dados que eu quero exibir. Where opcional, né? Que seria as minhas condições, meu predicado. Meu group by, onde eu posso estar agrupando os meus registros e depois eu posso ter um having, a minha condição. Eu posso fazer isso, dar um union com um outro select de forma similar a esse anterior, certo? E eu posso utilizar esse union quantas vezes for necessário. Basicamente estou unindo esse conjunto de dados a esse conjunto de dados. Mas aí vem algumas restrições. É preciso que as colunas sejam do mesmo tipo, tá? E estejam na mesma sequência. Então, se eu tiver aqui no primeiro select a primeira coluna do tipo varchar e aqui no segundo select a primeira coluna do tipo date, eu não vou conseguir fazer essa união. Elas têm que ser do mesmo tipo e têm que estar na mesma sequência. Mesmo que o conteúdo das tabelas não seja coerente. Então, o SQL ele não vai avaliar se o conteúdo dessas tabelas é coerente. Por exemplo, na minha primeira coluna aqui, eu posso estar retornando, sei lá, nome do CD, tá? Na primeira coluna. E eu posso estar dando uma união aqui, onde a primeira coluna eu apresento o nome da gravadora. Então, são informações que, teoricamente, não fazem muito sentido para estarem na mesma coluna. Mas, como são do mesmo tipo de dado, ambas podem ser varchar de um determinado tamanho. Então, é isso que importa para o SQL. Tá? Então, aqui ele já vem para alguns exemplos. Então, vou colocar aqui o meu SQL, MySQL, que já está aberto aqui. Ele está dando aqui um select, código autor, nome autor, from autor, where código autor é menor do que 10. Ele pega essa primeira query, faz um union com select código música, certo? Ou seja, está exibindo agora outro código, o código de música, nome música, from música, vou colocar aqui embaixo para ficar organizado, from música, where código música é menor do que 15, certo? Então, dando aqui o ponto e vírgula, ó, eu peguei primeiro o nome dos autores, exibi, ó, Renato Russo, Tom Jobim, Chico Buarque. Depois eu exibi aqui, ó, o nome das músicas. Será, Ainda é Cedo, Geração Coca-Cola, Eduardo e Mônica, Tempo Perdido e assim sucessivamente. Isso aqui faz algum sentido? Não sei.
né? Teoricamente, aqui para mim eu estou misturando dois universos diferentes, mas o SQL ele não avalia a coerência na minha cláusula union, certo? Quando eu executo o comando union, ele combina as linhas, certo? Ele exibe primeiro as linhas do primeiro select, depois exibe as linhas do meu segundo select, e assim sucessivamente. A cláusula union ela não permite a repetição das linhas no resultado. Isso é bom, certo? Já que é como se eu aqui aplicasse já uma cláusula distinct, né? Por padrão, ele aplica uma cláusula distinct. Por outro lado, isso vai gerar um overhead no banco de dados, pois ele precisa verificar se existe alguma linha repetida. Tá? Então, supondo que eu tenha um select com a cláusula union que retorne 100 mil registros, certo? Então, verificar se cada um daqueles é distinto, acaba que o banco vai ter que fazer todo um trabalho por baixo dos panos para fazer essa validação, certo? Então, aqui, ó, vou executar esse outro exemplo, select, código autor, nome autor, underline autor, from autor, where código autor seja menor que 10. Aí ele dá um union, não necessariamente precisa ser caixa alta, né? Eu estou colocando aqui caixa alta, mas como eu falei, o SQL não é case sensitive para as palavras reservadas dele, né? Union, aí eu faço a mesma query, ó. Select código autor, nome autor, from autor, mas aqui eu boto a condição que o autor tem que ser menor do que 15. Vou dar o ponto e vírgula. Ó. Então aqui ele exibiu o código do autor de 1 a 14. Nessa primeira query ele retornou todos cujo o código do autor seja menor do que 10. Então retornou aqui do 1 até o 9. Nessa segunda query ele vai retornar todos cujo código do autor seja menor do que o 15. Então vai me retornar aqui no caso do 1 ao 14. Como o union ele não aceita repetição, ele aplica um distinct por baixo dos panos, então aqui eu só exibi do 1 ao 14. Tá? Então ele faz essa validação para mim. Aí, em contrapartida, existe o union all, que o union all ele permite combinar sem a preocupação de repetição. Então aqui o banco de dados não vai ter esse overhead, mas aí fica a cargo do responsável, né, do DBA que esteja fazendo a query, ou do programador, verificar se ele não está trazendo algum dado repetido, certo? Então esse comando union all, obviamente, ele vai ter um desempenho melhor do que o union, já que ele não vai se preocupar com a repetição, não tem esse overhead, certo? E o aconselhável é trabalhar com esse comando apenas quando se trabalha com tabelas distintas, em que os dados não se repetem, ou seja, quando eu trabalho com conjuntos que não têm interseção entre si, certo? Quando eu trabalho com conjuntos de dados distintos. Aí o exemplo que ele dá aí, ó, select código autor. Na verdade, ele executa o mesmo, né? Eu vou executar essa mesma query aqui, mas utilizando o union all, certo? Código autor, nome autor, from autor, where código do autor na primeira é menor do que 10, do union all, certo? E eu executo aqui a minha segunda query, código autor, nome autor, from autor, no caso, where código do autor seja menor do que 15. Vou mandar executar aqui. E aqui agora a gente vê que ele tem repetição, né? Ele trouxe aqui o Renato Russo, a primeira query, menor do que 10, do 1 ao 9, certo? E a segunda query ele trouxe logo aqui embaixo, ó, do 1 ao 14, que é menor do que 15. Aqui trouxe 23 registros, enquanto utilizando o union ele trouxe apenas 14 registros,
certo? Nesse comando union all, os dados também não são mesclados, pois não há preocupação com repetição. Ele simplesmente traz o resultado da primeira query e ele concatena com o resultado da segunda query. Ok? Aí aqui tem um paralelo entre o union e o OR, o operador OR. Tá? A pergunta, os comandos a seguir são semelhantes? Ele está dando select nome CD, nome música, from CD faixa música, where o CD, o código CD, é igual ao CD, o código CD lá de faixa, e a faixa, o código de música de faixa, é igual ao código de música de música. Ou seja, ele está fazendo primeiro aqui a interseção, a validação entre essas duas tabelas, tá? Está verificando o código CD, de CD, a chave primária, faixa, código CD, no caso a chave estrangeira. E depois ele está fazendo faixa música, onde ele verifica faixa, código música, que é a chave estrangeira, igual a música, código música, que é a chave primária. Como eu falei para vocês, toda vida que eu tenho mais de uma tabela na cláusula from, eu tenho que ficar agrupando chave primária com chave estrangeira, sempre 2 a 2. Então, se eu tenho 3 tabelas, por exemplo, o normal é que eu tenha 2 condições no meu where. A primeira condição liga a chave primária com chave estrangeira, das 2 primeiras tabelas, e a segunda entre as 2 últimas tabelas. Se eu tiver 5 tabelas, o normal é que eu tenha 4 ligações entre chave primária e chave estrangeira. Eu tenho 4 condições dentro do meu where. Então pronto, ele ligou aqui CD, faixa e música, onde o código do CD é igual a 1. Tá? Depois ele fez o union, onde ele pega nome CD, nome da música também, do mesmo conjunto, CD, faixa e música, as mesmas tabelas. Ele faz a ligação de chave primária e chave estrangeira, onde o código da música é igual a 20, certo? Então ele está pegando todas as músicas do CD1, certo? E depois ele está pegando todas as músicas que tem o código 20, tá? Nessa outra query, aqui, ele faz de forma similar isso aqui, tá? Só que ele aplica o operador OR. Ele dá, ó, end, código CD igual a 1, ou música, código música igual a 20. Basicamente, esse union, ele está produzindo esse mesmo resultado. Porque quando eu estou fazendo OR, é como se eu estivesse avaliando essa condição, eu trago todos os resultados que satisfazem essa condição, mas eu trago também todos os resultados que satisfazem essa condição. Se um dos dois for verdadeiro, meu resultado é verdadeiro. Tá? Então, eu vou até executar aqui, só para a gente visualizar. Então, select, nome CD, nome música, from CD faixa música, where CD código CD igual a faixa ponto código CD, liguei as 2 tabelas, vou ligar agora as 2 últimas, end faixa código música igual a música ponto código música, certo? End CD ponto código CD igual a 1, aí ele dá um union, vou colocar aqui em caixa alta só para ficar destacado, select nome CD, nome música, from, vou colocar na mesma linha mesmo, CD faixa música, where CD ponto código CD igual a faixa ponto código CD, end faixa ponto código música igual a música ponto código música, tá? End música ponto código música igual a 20.
Vou mandar executar essa query. Está aqui o nome CD e o nome das músicas, né? Então ele trouxe todas as músicas do CD1 mais do mesmo, e depois trouxe a música de código 20, tá? Trouxe as músicas de código 20, que tivessem qualquer CD. No caso aqui só tem uma. Eu vou fazer agora usando o segundo comando. Select nome CD, nome música, from CD faixa música, where CD código CD igual a faixa.código CD, end faixa.código música igual a música.código música. Certo? End, vou dar aqui um enter, end cd.código CD igual a 1, or música.código música igual a 20. Mandei executar aqui, ó. O resultado são as mesmas 17 linhas. Trouxe todas as músicas de mais do mesmo e a música de número 20. Tá? Então, basicamente, é a mesma coisa. Então, por isso, o union não é tão utilizado. Porque muitas vezes, o union eu consigo escrever a mesma query utilizando a cláusula OR. Como a gente falou anteriormente, eu já comentei com vocês, tem queries que a gente tem N formas de escrever, né? Aqui no caso é mais vantajoso eu escrever com OR ao invés de estar utilizando o union, tá? Expressão case. O case é como se fosse o nosso if, tá? Então, dentro do banco de dados, eu consigo ter condições também. Então, a sintaxe é selecione as colunas, case, eu vou avaliar. Quando uma condição for satisfeita, then, então, realize uma ação. Eu posso ter quantas cláusulas when forem necessárias. Por fim, else, se nenhum do when for satisfeito, se nenhum if, o when é como se fosse meu if, se nenhum if for satisfeito, else, realize outra ação. Dou end para terminar minha cláusula case, tá? Meu end ele encerra a cláusula case. Por fim, from tabela, da tabela que eu quero estar pesquisando. Então aqui, por exemplo, ó, select nome CD, preço venda, tá? Observem que eu estou colocando uma vírgula depois do meu preço de venda, porque o meu case ele vai estar o resultado, ele vai estar atrelado a uma coluna. Então, eu tenho que separar aqui, depois do preço de venda, eu colocar a vírgula. Eu não posso colocar o case direto, porque o resultado do case aqui, ele no caso está indo para essa coluna com o nome venda, tá? Então, preço venda, vírgula, aí sim eu aplico o meu case. Case, when, preço venda for menor que 10, then, preço venda, multiplica 0,9. Ou seja, traduzindo, é como se meu preço de venda for menor do que 10, eu dou um desconto aqui de 10%. Né? O cara pode pagar 90% do valor. Traduzindo aqui o que ele está fazendo. When preço-venda seja maior ou igual a 10, and preço-venda seja menor do que 13, then, então, meu preço de venda vai multiplicar por 0,8. Então, nesse caso, é como se eu estivesse dando um desconto de 20%. O cara vai pagar 20% caso o CD seja do valor entre 10 e menor do que 13. Tá? Então, seria um desconto. Se não, se for superior, né? Então, meu preço venda seria superior a 0,7, que seria descontos progressivos, né? End, então todo esse resultado aqui vai estar na coluna venda, tá? From CD. Então aqui, ó. Então preço de venda de mais do mesmo é 15,75. Como ele é superior a 13, eu vou aplicar um desconto de 30%. Então o preço de venda dele vai ser 11,02. Bate-boca era 13,23.
Como ele está também superior a 13, ele vai entrar no meu else, vai aplicar um desconto de 30%. Então, ficaria 9,26, tá? Já que o CDI só tem um abaixo de 10, né? Que é esse aqui, ó. Já esse CD aqui, esse último, o preço de venda dele é 9,92, ele vai dar 10% de desconto, então fica ao todo 8,92, tá? Então, seria mais ou menos isso. Eu poderia até colocar aqui preço de venda, eu poderia chamar de venda com desconto, sei lá. Então, a cláusula case, ela serve para fazer essas condições. Geralmente se utiliza muito com cálculo matemático. Lembrando, isso aqui é só uma exibição, é um select. Eu não estou dando o comando update. Então, esse resultado não vai ficar salvo no meu banco, tá? E eu só estou visualizando ele aqui, quando eu executei essa query, certo? Agora, aqui a gente pode dar um update com o case. Dentro do meu update, eu colocar algumas condições, tá? Anteriormente a gente só estava exibindo. Então aqui, ó, update. Antes disso, eu vou dar um select asterisco from CD. Quer dizer, nome CD, preço venda, só para a gente ver o valor anterior, né? From CD. Só para a gente ter aqui a tabela de valores anteriores, antes de dar o update. Update CD, set preço venda. Eu estou dizendo que eu vou atualizar meu preço de venda, mas vai ser baseado numa cláusula case. Preço de venda recebe. Caso o preço de venda seja menor do que 10, então meu preço de venda vai receber, então o preço de venda vai multiplicar por 0,9, tá? Então vai ser esse desconto aí. Então aqui sim eu estou aplicando o desconto lá no meu banco. Caso o preço de venda seja maior ou igual a 10, end meu preço de venda seja menor do que 13, então meu preço de venda vai ter um desconto de 20%, tá? Se não, caso contrário, preço de venda multiplica 0,7, tá? Como aqui é apenas um update, eu não preciso colocar o nome da coluna depois do end, tá? Como a gente fez anteriormente. Aqui a gente colocou end, chamou o nome da coluna, representada por esse case, de venda. Tanto que aqui tinha uma vírgula, né? Aqui não, como eu só estou atualizando CD, estou definindo o preço de venda baseado nessas condições, tá? Então, eu vou mandar executar, ó, query OK, 7 linhas afetadas, 7 modificações, tá? E agora eu vou dar meu select no meu preço de venda, nome CD preço de venda, eu vou ver que aqueles preços agora, ó, eles estão diferentes, né? Então aqui eu apliquei o meu desconto, ok? Que é exatamente o desconto que a gente estava vendo aqui, 11, 9, 9, 10, depois tudo 8 alguma coisa. Ó. Agora sim, a gente conseguiu aplicar o nosso desconto, ok? O case ele tem uma forma de fazer mais compacta, tá? Então aqui eu fazia toda uma condição, né? Case, when, preço de venda menor do que 10. Aqui simplesmente, ó, eu já coloco a coluna que eu quero avaliar. Case, código gravadora. Quando o valor for 1, faça isso. Quando for 2, faça isso. Aqui não, eu colocava case, não informava a coluna e dentro do where, do when, eu informava a minha condição, tá? Aqui não, já vou dizer qual a coluna que eu vou estar trabalhando. Então aqui, ó, executando essa query, ficaria como select nome CD, vírgula, case, código gravadora. Então já sei que eu vou estar analisando o código da gravadora. Quando for 1, não preciso mais dizer que código gravadora igual a 1, né? Porque eu já estou dizendo que meu case vai ser em cima do código gravadora. Quando 1, então, em mi.
Quando 2, então BMG. Quando 3, então som livre. Dou um end from CD. Aqui eu não botei nome, né, para a coluna. Podia ter colocado, ó. Então ficou aqui, ó, case gravadora, o nome da coluna, ó, gigante, ó. Case gravadora, o end, tal, end, né? Porque aqui depois do end eu deveria ter dado o nome dessa coluna, porque tudo isso aqui está representando a minha segunda coluna. Só para não ficar feio, eu vou executar aqui de novo, tá? Nome CD, código gravadora, when, MI, when 2 BMG, when 3 som livre, e aqui no end eu vou dizer que aqui vai ser nome gravadora, ok? Nome gravadora. Botar a gravadora aqui só. Gravadora. Tá? From CD. Então, se olhar agora, ó, ele trouxe o nome CD e a coluna ele chamou de gravadora. Então, ele trouxe aqui, ao invés de estar exibindo o código da gravadora, que é o que a gente tem no CD, ele já está exibindo o nome baseado no meu código da gravadora, né? Mas aqui ele passou na mão dessa forma. O case compacto é sempre preferível ao case mais extenso, tá? Por outro lado, o case compacto eu tenho que trabalhar com valores assertivos, direto. Eu não trabalho com range, né? Então aqui eu estou dizendo quando for 1, quando 2, quando 3. Já no outro case não, eu estou trabalhando aqui, ó, quando o preço de venda é superior a tal e menor que tal. Então aqui eu consigo trabalhar com mais condições. Eu consigo aqui, nesse outro case, ter uma cláusula end, tá? Eu posso ter quantos ends forem necessários. Aqui não. Eu já tenho que saber exatamente o valor que eu vou estar utilizando. Um outro comando é o null if. Então, seta um valor para null, caso a coluna tenha um valor entre parênteses, certo? Então, por exemplo... Desculpa, pessoal. É outro computador aqui. Então, seta um valor para null, caso a coluna tenha um valor entre parênteses. Então, aqui, ó, ele está atualizando o CD, né? Então, vou dar só vou consultar aqui, ó, select, nome CD, CD indicado. From CD. Vou só visualizar antes de dar o update. E aqui eu vou colocar ainda o código do CD. Para a gente visualizar aqui, ter os dados antes de atualizar, tá? Então, estou vendo aqui, ó, que esses 3 CDs, o perfil, o CD 5, 6 e o 7, eles não indicam nenhum CD, não tem nenhum CD indicado. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ó? Update, CD, 7, CD indicado, recebe no if, CD indicado, 1. Se eu mandar executar isso aqui, ó, query OK, 2 linhas afetadas, certo? Então, se eu retornar agora, eu vou ver que onde tinha um CD com valor 1, ele colocou o quê? O valor null, tá? Então, é isso que o null-if faz, tá? Então, se o valor do CD indicado for 1, ele está colocando naquela coluna o valor null. Ele está dando um update. Seria a mesma forma de eu escrever isso aqui, ó, update CD 7, CD indicado, recebe null, where CD indicado igual a 1. Então, onde o CD indicado tem o valor 1, eu coloco o valor null. Basicamente, seria executar esse comando. Como eu já executei, né? Eu não tenho mais CD com código 1, então ele não fez essa atribuição, tá?
Então, eu vou até fazer aqui, ó, update cd 7, cd indicado, igual a 1, where código cd in 34, que era o valor que a gente tinha anteriormente, né? Query ok, duas linhas afetadas, tá? Então, se eu retornar agora, ó, eu tenho a mesma condição anterior. Então, agora eu vou fazer esse update normal. Update cd 7, cd indicado igual a null, quando o cd indicado é igual a 1. Então, agora ele afetou duas linhas. Quando eu retornar, ele mudou exatamente os dois registros, tá? Então, no if, ele permite fazer esse comando, essa validação que a gente fez aqui, de uma forma mais compacta também, né? Beleza? O comando coalesce. O comando coalesce, ele funciona como um case em que são testados valores diferentes de null, certo? Então, se o valor do primeiro coalesce retorna null, é testado o segundo. Se retorna null, é testado o terceiro. Se retorna null, é testado o quarto e assim sucessivamente. Vamos supor que no seu sistema de vendas sempre tenha que indicar algum CD. A gente está vendo aqui que só 2 CDs tem um CD indicado. E sempre eu tenho que indicar um. Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu uso o comando coalesce. Então, select, código CD, nome CD, CD indicado, vírgula, tá? Eu dou um coalesce, CD indicado. Então, vou colocar o CD indicado. Se esse cara for null, eu vou indicar o próprio código do CD, que não faz muito sentido, né? Eu teria que ter alguma outra lógica aqui para testar algum outro valor, né? Sei lá, código CD mais um, código CD mais um nem sempre vai dar certo, né? Porque se eu pegar o último registro, ele vai indicar um código de CD que não existe, né? Se eu pegar o maior valor for o 7, por exemplo, ele vai indicar o CD 8, que não existe, né? Então, aqui, indicado from CD. Se eu fizer isso aqui, ó... Ixi, ficou grande pra caramba aqui. Vou fazer o seguinte. Código CD. Eu vou chamar esse código CD de COD, só para ficar mais compacto. E CD indicado eu vou chamar de CD indicado. Eu vou chamar de CD, vou chamar de IND. Tá? Só para ficar mais compacto aqui. E vou dar o coalesce. Ó. Então aqui ele apresentou meu código CD, com o nome da coluna COD, esses CDs, nome CD, CD indicado, ele apresentou com o nome IND, a coluna, tá? Então aqui o CD indicado, aqui o primeiro é o CD 5, é o que passou no meu coalesce com o nome indicado. No meu CD bate-boca é o CD 3, é o que passou no nome como meu CD indicado. Já os outros, como tem um valor null no CD indicado, eu vou testar o quê? O código CD. Então aqui, como era null, ele colocou o quê? O código CD como o CD indicado. Então está indicando o próprio 3, o próprio 4, 5, 6 e o 7. Então, o coalesce, ele serve para você testar os null. Tá? Caso você não deseje exibir, retornar um null por algum motivo no seu sistema, então você pode sair testando valores que você pode estar usando ao invés de estar utilizando esse null. Ok? E a aula de hoje é isso, pessoal. Uma aula, de certa forma, até mais light, mas super importante. Principalmente por conta do comando no if e desses cases que são utilizados com muita frequência, tá? O case SQL avançado, com certeza, você vai estar precisando. No dia a dia das empresas, é um comando bem comum, tá ok? Então é isso, um abraço e a gente se vê na próxima aula.